Eu fui no dentista covarde, o dentista tirou meu dente e deixou um pedaço de raiz lá, nem me disse nada, ficou um pedaço da raiz do dente lá. Covarde! 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 Então você fez a extração dentária e o cirurgião dentista que tirou teu dente deixou um pedacinho de raiz lá. Será que isso tem problema? Essa foi a questão de uma profissional que veio aqui no nosso canal trazer essa questão, a Josiene. Ela é de São Luís do Maranhão. Josiene, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado pela sugestão de vídeo. Se você tiver uma sugestão de vídeo, pode trazer gente que a gente faz se for plausível. A Josiene acabou de se formar em odontologia. Então, Josiene, colega, seja bem-vindo ao clube e eu te desejo muita sorte, que Deus te abençoe e te traga uma carreira de sucesso. Será que pode ficar um pedacinho de dente? Será que o dentista agiu com covardia com você? Como o colega do começo do vídeo falou, um covarde? Vocês têm mania de culpar a gente, né, gente? Vamos pro vídeo! Gente, a primeira coisa que eu tenho para ponderar aqui é que isso é normal de acontecer, quebrar a raiz do teu dente no ato da extração dentária. Isso é super normal. Normal nada, aqui do meu vizinho saiu inteirinho o dente, saiu inteiro do meu vizinho. O caso do teu vizinho não é igual ao seu, que não é igual ao do seu pai, da sua mãe. Cada caso é um caso, gente. Isso acontece muito quando a raiz está dilacerada ou quando a raiz está anquilosada. Calma, eu vou explicar direitinho. A raiz dilacerada é um quadro clínico quando a sua raiz é tortinha. Então, quando nós, cirurgiões dentistas, tiramos o teu dente, extraímos o teu dente, essa raiz, por ser tortinha, curvada, como vai passar agora nas imagens, ela tende a quebrar, fraturar e fica lá presa no osso, gente. Isso é uma dilaceração de raiz, acontece muito. Por isso mesmo é importante que você, profissional, bata o exame radiográfico, faça o exame radiográfico antes da extração. Nós não temos visão de raio-x. Então, antes da extração, nós precisamos saber como está essa raiz, a relação entre raiz e osso, se ela está dilacerada ou se ela está anquilosada, que é o segundo quadro clínico que eu trago para vocês, é quando a raiz está anquilosada, presa demais ao osso. Radiograficamente, nós não conseguimos distinguir muito bem entre raiz e estrutura óssea. Isso se chama anquilose dentária, quando a raiz, para você entender de uma forma bem leiga, está extremamente presa ao osso, está quase que se fundindo ali ao osso. Ah, entendi. Então tá se fundindo ao osso e eu que vou me fuder. Então, não se sabe o que é dente, o que é osso, muitas vezes, quando a raiz está anquilosada. Mas, para sabermos se a raiz está dilacerada ou se o dente, na sua porção radicular, na raiz, está anquilosado ao osso, presinho ao osso, nós, cirurgiões dentistas, meu Deus, estamos tendo que fazer esse diagnóstico, nós temos que fazer esse diagnóstico, melhor falando, com o exame radiográfico. Nós não temos visão biônica. Então, se você é profissional da área, nada de fazer extração sem a radiografia para não ser pegue de surpresa. E uma vez isso acontecendo, a gente bateu o exame radiográfico, a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente já vai preparado para essa situação. Mas se você não fizer o exame radiográfico, você vai ser tomado de surpresa, o profissional, e aí, na hora, você de repente vai se desesperar porque ficou um pedaço radicular lá, um pedacinho de raiz lá. Mas se isso acontecer, gente, como proceder? Como proceder, Josiene? Você que pediu o vídeo, será que tem algum problema para você, paciente, também? Será que tem algum problema? Gente, o problema não é quebrar a raiz. Isso aí não é o problema. Como eu falei, em casos de anquilose, que está presa ao osso, em casos de raiz dilacerada, a raiz muito curvada, isso é normal acontecer. Isso acontece muito na nossa prática clínica. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que você, paciente, você tem que procurar um profissional cirurgião. Vamos lá. Quando você se forma na faculdade, você é cirurgião dentista. Isso é o nome da faculdade, muitas vezes, esse é o nome da graduação. Muitas vezes as pessoas confundem. O cirurgião dentista é o nome da profissão, é o nome da sua graduação. Como você se forma em veterinária, você é médico veterinário, entendeu? Então, uma comparação, né, gente? Cada coisa é cada coisa, meu Deus do céu. Não vão me julgar aí e dizer que eu chamei dentista de veterinário. Não tem nada a ver veterinário e dentista. Mas o nome da profissão não é médico veterinário, o nome da profissão é odontólogo,
Cirurgião dentista, não é só dentista, é cirurgião dentista. As pessoas esquecem do cirurgião, é cirurgião dentista. E aí, uma vez cirurgião dentista, eu vou escolher a minha especialidade. E aí eu me especializo em cirurgia. Primeira coisa, procura um cirurgião. Procura um cirurgião dentista especialista em cirurgia. Um cirurgião. O cirurgião dentista, cirurgião. Ficou claro? Então não há problema isso acontecer, gente. É normal na nossa prática clínica, até mesmo o cirurgião especialista está sujeito a isso. Mas o grande problema é quando o profissional não avisa o paciente. Não avisa, deixa pra lá. Isso sim é uma atitude covarde. Vocês sabem que eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Quando o erro é do profissional, eu chego aqui pra vocês e falo. Não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas a não ser eu, então eu falo mesmo. Quando o erro é do profissional, eu falo. Quando o erro é de vocês, pacientes, eu falo. Agora eu sempre levanto a bandeira da paz. Não tem que ter esse negócio de culpar um, culpar outro, culpar um, culpar outro. Pelo amor de Deus, vamos se desarmar e trazer mais o amor para os nossos dia a dia, a compreensão. É muito melhor, né, gente? E resolver as coisas no diálogo. Mas o grande problema quando há uma fratura da raiz é quando o profissional não avisa o paciente. Ficou tão nervoso, não bateu o exame radiográfico, né? Não bateu, né? Puxão de orelha em você. E aí, você ficou nervoso e deixou pra lá. Olha só, tiramos o seu dente. Tiramos o seu dente e agora pode ir embora. Tchau. Até a próxima. E o coitado do paciente com um pedaço de dente lá. Agora eu posso chamar ele de covarde? Posso? Agora eu posso chamar covarde. Então, como eu falei, o problema é não falar para o paciente. Você tem que falar para o paciente, sim, cirurgião dentista, se isso acontecer, informar o paciente. Tem problema, tanto para você profissional, Josiane, que você me perguntou, tem problema deixar essa raiz lá? Gente, e para você paciente também, se informar. Gente, não tem problema, o interessante é que essa raiz residual seja reduzida a 3 milímetros. Quebrou a raiz lá? Confira radiograficamente, confira com a sonda periodontal, cirurgião dentista, se tem 3 milímetros. Paciente, conversa com o seu dentista. Muita gente chega aqui no canal, meu dentista não conversa comigo. Conversa com o teu cirurgião dentista, caramba. Doutor, deixou 3 milímetros de raiz aí, ele vai te respeitar pra caramba, vai dizer que você entende das coisas. Aí você fala do nosso canal aqui, do Dr. André Caran, mostra o nosso canal pra ele. E aí, gente, é pra ter 3 milímetros de raiz. Se não tiver isso, reduz na broca, deixa só até 3 milímetros de raiz. E é interessante que o canal esteja tratado, porque se não tiver, se tiver tirado o dentinho, ficou a raiz lá, e o canal não está tratado, isso aí está sujeito a infecções. Está sujeito a um grande risco de infecção. Então não pode, é interessante que esteja com o canal tratado, não pode ter radiolucências. O que é radiolucência? Lá vem nome técnico, meu Deus. Radiolucência, gente, é o que? É uma lesão. Profissional sabe o que é que eu estou falando. É uma lesãozinha, é um cisto no ápice da raiz. Não pode ficar com essa lesão, com essa imagem, essa bolinha no ápice da raiz, que é um cisto, não pode. Raízes assim precisam ser tiradas. Se você não é capacitado, cirurgião dentista que deixou a raiz lá, que quebrou a raiz, encaminha a um outro colega cirurgião para ser retirada essa raiz, se não tiver sido o canal tratado, se tiver uma lesão lá, um cisto. Se o canal não tiver tratado, você pode até, e não tiver a lesão, você pode até deixar a raiz lá, 3 milímetros, e acompanhe esse paciente, se não vai ter infecção ou dores. Ou dores, não é odor. Odor ou dor. Quadro de dor. Então, você acompanha esse paciente. Mas se tiver tratado o canal, sem lesão, sem cisto, você reduz a 3 milímetros e deixa lá. Sabe o que é que acontece? O organismo encapsula. O organismo abraça essa raiz, forma osso em volta e não há problema nenhum. Mas o problema, uma vez mais, é quando o profissional não age com clareza, não age com transparência com seu paciente. Josiane, começa a tua vida profissional de forma ética. Isso aconteceu? Informa ao paciente que aconteceu e não tem problema nenhum. Sucesso para você na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já esmaga o joinha, o gostei, se inscrevam no canal, me conta aí nos comentários se você já extraiu um dente, ficou um pedaço ou foi de boa. Extraiu? Foi tranquilo? Aconteceu alguma coisa? Me conta, eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Covarde! Covarde!
Covarde! Dentista covarde! Losing myself, I'm losing myself tonight.